as cianobactérias ou cianofícias. Esse nome deriva do fato delas serem pertencentes ao reino Monera, juntamente com as bactérias e as árqueas. O ciano veio da sua coloração azul ciano e o fícias referente a seres aquáticos. Mas quem são as cianobactérias? Bem, elas já foram conhecidas como algas azuis, algas por terem grandes semelhanças com as algas eucarióticas, e azuis pela sua coloração já dita, azul ciano. São micro-organismos unicelulares, ou seja, constituintes de apenas uma única célula. São autótrofos fotossintetizantes, ou seja, produzem seu próprio alimento, sua fonte de energia, por meio da fotossíntese. Como já dito, são pertencentes ao reino Monera e ao domínio bactéria. Elas foram dos organismos pioneiros na Terra, surgiram há cerca de 3,5 bilhões de anos. E estima-se que elas são as principais responsáveis pelo processo de disseminação do oxigênio na atmosfera terrestre, uma vez que depois de seu surgimento, o oxigênio ele quase triplicou. Atualmente apresentam cerca de 150 gêneros e mais de 2.000 espécies distintas datadas. E onde vivem? São encontrados principalmente em água doce, mas também podem ser encontrados em ambientes marinhos, em sólidos úmidos, ambientes congelados e regiões desérticas. Bentônicas são quando são encontrados em meios aquáticos, ou também, quando estão presentes em colônias d'água, fazem parte do fitoplâncton, que são os micro-organismos que possibilitam a oxigenação da água por meio da fotossíntese. Em relação à sua morfologia, são seres unicelulares e podem estar sozinhas, mas também podem ser formadores de colônias filamentosas. Colônia é a relação ecológica em que indivíduos da mesma espécie desempenham as mesmas funções no ecossistema e se ajudam. Suas células variam entre 0,5 a 1 micrômetro e apresentam melhor crescimento em algas neutroalcalinas de pH entre 6 e 9 e em temperatura de 15 a 30 graus Celsius. Em relação à estrutura celular, as cianobactérias elas possuem células procariotas, ou seja, não possuem organelas membranosas nem envoltório nuclear. Possui apenas o nucleoide, molécula de DNA circular, dispersa no citoplasma, os tilacoides, que são membranas achatadas, também presentes nos cloroplastos das organelas de células eucariotas, onde nas cianobactérias possuem pigmentos fotossintéticos ancorados, onde ocorre a fotossíntese. E também existe o citoplasma. Além dessas, também possui a membrana plasmática, composta por mureína, ácido N-acetilmurâmico e 2 camadas de polissacarídeos. Ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas. A parede celular, composta por mureína e lipopolissacarídeos. O envolto mucilaginoso, que é comum na maioria das células e as protege contra a dissecação. Os carboxomos, inclusões de enzimas ribolose 1,5-desfosfato carboxilase, responsáveis pela fixação de dióxido de carbono durante a fotossíntese, e os vacúolos de gás, que são cavidades vesículas ocas recobertas por proteínas e que ajudam na flutuação. Já em relação à sua fisiologia, seu metabolismo, são seres fotoautotróficos, ou seja, utilizam de luz como fonte de energia e dióxido de carbono como fonte de carbono. São, por consequente, grandes produtores de oxigênio. A fotosforilação, que é a reação dependente de luz, é uma das 3 vias para a produção de ATP, onde a energia luminosa é absorvida por moléculas de clorofila. No caso das cianobactérias, é a clorofila A. Essa clorofila ela está localizada nos tilacoides membranosos, como eu já havia dito, juntamente com outros pigmentos fotossintetizantes, como a ficoeretrina, a ficocianina e os carotenoides. Adaptações em algumas cianobactérias. Bom, sabe-se que ao longo da evolução, alguns indivíduos eles tiveram que criar estratégias de sobrevivência para garantir o sucesso do processo evolutivo. Com isso, algumas bactérias tiveram que se adaptar, de forma que algumas são capazes de formar esporos, de acordo com as suas condições ambientais, e essa estratégia de sobrevivência vai de acordo com suas condições adversas, como, por exemplo, a falta de água ou a temperatura inadequada. 2 dessas adaptações são chamadas de acineto e heterocistos. Os acinetos são células vegetativas diferenciadas que aumentam de tamanho.
Além disso, elas possuem uma parede espessa e um conteúdo celular densamente granulado, constituindo-se de esporos de resistência que acumulam os polissacarídeos e reservas no citoplasma, nas quais permitem que as cianobactérias sobrevivam em condições inóspitas ou desfavoráveis. E só quando as condições forem novamente favoráveis, esses acinetos podem produzir filamentos. Já os heterocistos são células vegetativas diferenciadas, na qual ocorre a fixação de nitrogênio atmosférico. São células inférteis que aparecem apenas em alguns grupos de cianofícias filamentosas. Além disso, a parede celular é menos espessa do que no acineto. Ele tem um conteúdo celular frequentemente verde-amarelado e possui nódulos polares na zona de contato com as células vizinhas. Além disso, outra adaptação importante foi descoberta recentemente por um grupo de biólogos e diz respeito ao novo tipo de fotossíntese, onde uma gama de cianobactérias conseguem realizar fotossíntese com luz infravermelho. Certamente não no escuro completo, mas elas teriam sido coletadas dentro de um armário, na qual entrava a luz infravermelho e sabemos que a luz não é visível aos olhos humanos e elas conseguiam realizar a fotossíntese. Reserva de energia. A fonte de carboidrato das cianobactérias são o amido das cianofícias, que são muito similares ao glicogênio. Sabemos que o glicogênio ele é o principal polissacarídeo de reserva em animais e as reservas nitrogenadas são constituídas de grânulos de cianoficina. A cianoficina é um material proteico granular que forma a reserva nutritiva nas células das cianobactérias e é encontrada especialmente na região periférica da célula. Reprodução assexuada. Bom, não existe nenhuma evidência de reprodução sexuada entre as cianobactérias e o que se sabe é que ela se reproduz por divisão binária. A divisão binária, ou também chamada de bipartição, é aquela divisão onde uma célula inicial, denominada mãe, se divide em duas novas células idênticas, dando origem a dois novos organismos. Eutrofização. Eutrofização é um fenômeno causado pelo excesso de nutrientes, compostos químicos ricos em fósforo ou nitrogênio, levando a um enriquecimento artificial dos ecossistemas. E quando ocorre no corpo de água relativamente fechado, há uma proliferação excessiva de algas que, ao entrar em decomposição, elevam o número de micro-organismos e, consequentemente, uma deterioração da qualidade da água. Pelo fato de as cianobactérias serem micro-organismos aeróbicos, autotróficos e geralmente serem encontrados em ambientes aquáticos, eles podem apresentar, em algumas circunstâncias, um certo crescimento exagerado, denominado de floração. Essa floração é causada principalmente pelo processo de eutrofização dos ambientes aquáticos, explicado anteriormente em decorrência do enriquecimento artificial dos corpos d'água, e acontece por meio do escoamento de esgotos domésticos e industriais, bem como de fertilizantes, entre outros, As consequências dessas florações podem afetar tanto o meio ambiente quanto o homem, uma vez que, alterando o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, alteram a cor, o odor e o gosto da água, sem contar na potabilidade. E podem expor também diversos mamíferos, aves, peixes, inclusive o homem, visto que as cianotoxinas liberadas pelas cianobactérias, como por exemplo a hepatotoxinas, neurotoxinas e dermatoxinas, cuja a toxicidade pode levar à morte. Já foi registrada a ocorrência de pelo menos 20 espécies de cianobactérias, potencialmente tóxicas.
incluídas em 14 gêneros, em diferentes ambientes aquáticos brasileiros. As toxinas podem ser agrupadas em duas categorias, segundo sua origem e forma de dispersão no ambiente: as endotoxinas e as exotoxinas. As endotoxinas são constituintes da parede celular de grande variedade de cianobactérias e são liberadas para a água quando as células morrem e entram em senescência. Elas são compostas por polissacarídeos e lipídio A. O lipídio A tem propriedades tóxicas. As toxinas são fracas, mas podem ser fatais em doses elevadas. As exotoxinas são polipeptídeos altamente específicas, com ação tóxica poderosa, secretadas em baixa concentração. São as toxinas conhecidas mais poderosas. As neurotoxinas são toxinas que atuam especificamente no sistema nervoso, mesmo em baixa concentração. Algumas dessas toxinas são caracterizadas por sua ação rápida, causando a morte por parada respiratória após poucos minutos de exposição. Têm sido identificadas como alcaloides ou órgãos fosforados neurotóxicos. As hepatotoxinas atuam menos rapidamente do que as neurotoxinas e são identificadas como peptídeos ou alcaloides hepatóxicos. O tipo mais comum de intoxicação envolvendo cianobactérias é causado por hepatóxicas, que apresentam uma ação mais lenta, causando a morte entre horas e dias, em decorrência de hemorragia intrahepática e choque hipovolêmico. Os sinais mais observados após a ingestão desta hepatóxica são prostração, anorexia, vômitos, dor abdominal e diarreia. O mais famoso caso de intoxicação humana ocorreu em 1996 em uma clínica de Caruaru, Pernambuco, Brasil, quando várias microcístinas, hepatotoxinas produzidas por cianobactérias, ocorreram em água utilizada para hemodiálise. O grande volume de água utilizado para esse tipo de tratamento, associado com o fato de que as toxinas podem atingir diretamente a corrente sanguínea, resultou na intoxicação de 116 pacientes. Embora os sintomas fossem limitados a náuseas e vômitos para 16 pacientes, os demais sofreram insuficiência hepática aguda, que foi fatal para 76 deles, junto com incidentes semelhantes, mas menos documentados, como um envenenamento. Isso levou a Organização Mundial da Saúde, OMS, a propor uma diretriz de 1 miligrama como concentração máxima de microcistina na água de beber. As dermatoxinas são formadas por carboidratos e lipídios, ácidos graxos de cadeias de C14 e C18. São agentes pirogenéticos capazes de induzir irritação na pele e alergias. Se ingeridas, essas toxinas induzem uma série de efeitos que incluem neurotropenia, trombocitomia, níveis anormais de glicose e mudanças metabólicas, tais como acidose e alcalose. O contato direto com a dermatoxina produzida por cianobactérias podem causar vermelhidão e lesões na pele, irritação nos olhos, conjuntivite, urticária, obstrução nasal e asma. Apesar de trazerem em algumas situações prejuízos ao meio ambiente e à saúde, as cianófilas possuem importância benéfica, uma vez que são fixadores de N2, contribuem para a fertilidade do solo e da água. São importantes produtores primários e apresentam valor nos setores farmacêuticos e agrícolas.